Bom dia a todos, ao grupo. É com muita alegria que nos reunimos esta manhã para iniciarmos aqui o nosso Evangelho. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, em nossos lares, em nossos corações. Que nós tenhamos uma boa semana, emanados pela luz do Senhor. Que o Senhor nos proteja nossa família, ilumine esse planeta, nesse momento de tantas dificuldades. E vamos iniciando com o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 83 e é Aflições. Ele inicia dizendo: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. Até que ponto somos aflitos segundo as bem-aventuranças expostas pelo Mestre no Sermão da Montanha? Está no Evangelho, a partir do capítulo 5. Sabemos que nossas aflições são referentes a atos que nós praticamos em outras existências e também adquirimos nessa existência. Que nós somos seres endividados devido às escolhas impensadas que nós temos. Sabemos também que mediante as aflições não há quem não passe por elas. Não nos enganamos com as aparências, né? Todas as criaturas na Terra passam por aflições e que se tem algo que nos iguala a ela é a dor. E todos nós, intimamente, temos esse combate íntimo com a aflição. E muitas vezes é difícil compreendê-la e passar por ela com facilidade. Sobre a luz do Evangelho, a lição: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas nem todos os aflitos serão bem-aventurados à aflição. Porque muitas pessoas não sabem conviver com a aflição. Nós vimos isso muito na casa espírita, quando as pessoas nos procuram com as suas dificuldades íntimas e às vezes até repetitivas para nós. E ouvimos aquela questão várias e várias vezes repetindo na vida daquela pessoa. Aquela questão se repetindo várias e várias vezes com aquela pessoa. E nós perguntamos: lá vem o fulano pela milésima vez contando a mesma história. Para nós parece fácil, mas para aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, é muito difícil entender, compreender a dificuldade, passar por ela, né? E a aflição, ela surge para nós como um divisor de águas, como se fosse uma encruzilhada de dois caminhos. Aquele caminho mais complicado, o caminho que nos prende ainda mais nas teias do egoísmo, do orgulho. E existe o outro lado, o lado libertador, que é a senda que Jesus nos propõe no Evangelho, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, que avançam e seguem em frente. E falando nos aflitos, nós não podemos deixar de mencionar um exemplo de Chico Xavier. Aí você vai me perguntar: ele é um aflito? Como nós, não viveu na Terra, não passou por dificuldades de todas as suas existências? Ele também era um aflito, mas ele soube como ninguém sobressair sobre a sua aflição, seguindo todos os ensinamentos de Jesus.
Chico tinha uma saúde muito frágil, todos nós sabemos das suas dificuldades com a visão. Ele sofria de uma ânima muito forte em que o ser tão iluminado passava por ela com serenidade. E mesmo assim, nessa serenidade, muitos se perguntavam, mas por que Chico passava por isso? Um ser tão iluminado, um ser tão comprometido em auxiliar as pessoas, aos sofredores, as mães que o procuravam. Se perguntavam por que Chico teria que passar por isso. E é claro que Chico diante das suas dificuldades, ele pedia auxílio ao plano espiritual, pedia auxílio aos seus amigos espirituais. Mas o próprio Emmanuel dizia, na hora de aflição maior, o corpo tem as suas próprias leis e nós não podemos fazer tudo. E se tem uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, e que existe uma parte muito importante, que é a nossa parte, né? E quantas vezes a gente busca a cura através de outras procuras. Esquecidos que começa em nós e terminar em nós todas as soluções para as grandes lutas que nós temos que travar. Os espíritos trazem das altas esferas do infinito luzes que se transformam em energia. Aqui na Terra se misturam com a natureza, onde existem forças fantásticas. Mas o último elemento somos nós. É a nossa energia que ainda é deficiente, que ainda é triste, que ainda é cheia de nuances, é que vai influenciar, é que vai auxiliar com todo esse trabalho na espiritualidade. Nós somos endividados? Sim. Precisamos de mais comprometimentos? Sim. E sabemos como é importante o nosso estágio aqui na Terra. Tem coisas que nós vamos resolver somente na Terra. Tem pessoas que vamos resolver somente na Terra. E aqui é o momento da nossa modificação. Quando Cristo, no Sermão da Montanha, disse: Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que precisamos de muitas vidas para entender o que ele dizia. Dizem que quando ele disse no Sermão da Montanha essa lição, que o plano espiritual estava tudo envolvido, nós já estávamos lá, mas ainda estamos aprendendo. Veja também a história do cego de Jericó, que passou por tantas aflições. Imagine nós que somos perfeitos, temos visão, mão, braços, pernas, e reclamamos muitas vezes por mínimas coisas. O cego de Jericó percebeu, vendo Jesus palestrando sobre a multidão, percebeu que existia uma distância muito grande entre ele e Jesus, entre ele e a voz de Jesus. Ele pensou, como eu poderia chegar até ele? Como eu poderia atravessar essa multidão para chegar até Jesus? Eu não ia conseguir. Quem sou eu para chegar até Jesus? Mas ele queria tanto chegar até Jesus. E queria tanto que Jesus pudesse o confortar. Porque na realidade o cego de Jericó, ele queria muito mais do que enxergar. Ele queria o conforto para a alma, essa alma tão sofrida,
tão aflita, tão menosprezada. Mas de repente, para sua surpresa, Jesus atravessa a multidão, está à sua frente. O ser mais supremo disse a ele: o que queres que eu faça? O cego de Jericó poderia ter outro interesse que não fosse enxergar. Nem o próprio Cristo violentava o livre-arbítrio. O cego não disse: eu quero voltar a ver. Ele disse, porque ele simplesmente não enxergava. Ele disse: eu quero enxergar, mas ter uma visão da vida. E Jesus percebeu isso e disse: eu quero. Já pensou Jesus dizendo, nos tocando em nosso coração e dizendo: eu quero? Eu quero é a nossa parte. Porque Jesus toca em nosso coração com muito amor, com muita misericórdia, mas nós temos que querer nos modificar. Então, eu quero é a parte mais importante, é a parte que nós temos que fazer. Ainda podemos mudar, esse convite já foi feito há muito tempo para nós, né? E se há algo que poderíamos desejar nesta manhã, é que as forças do bem, aqui presentes na nossa vida, possam nos apontar em direção aos corações aflitos, aqueles que sofrem. Serve, ama e perdoa. Essa é a lição que nós temos que fazer, né? Olha essa pandemia, tem muita coisa errada acontecendo e nós precisamos corrigir isso. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala que tem duas coisas que ela queria: ser aceita e ser amada. Quantos de nós queremos ser aceitos e amados? Talvez isso seja a nossa maior aflição. Ser aceito e ser amado como somos, nas nossas limitações, ser ajudados em esclarecimentos quando nós precisamos. É isso que nós precisamos, né? Eu vou terminar com uma historinha de Chico, falando sobre o auxílio perante as aflições. Chico, morando em Leopoldo, com um grupo de 50 pessoas, já ajudava muitas pessoas. E nesse tempo, tinha uma família que morava a 1 hora de Leopoldo e moravam debaixo da ponte. Já haviam 2 anos que esse grupo se reunia para ajudar essas pessoas. E teve uma semana que eles estavam com muitas dificuldades e Chico se reuniu e pensou: nós não temos nada essa semana para levar de alimento àquelas pessoas necessitadas. Ficou desesperado porque ninguém ali tinha um centavo, passavam por uma situação muito difícil. Então, mediante a sua mediunidade, Dr. Bezerra de Menezes falou com ele e dizendo: vocês vão levar água frutificada. Então o Dr. Bezerra de Menezes se materializou, energizando aquelas águas, e eles foram para ajudar aquelas famílias. Na ocasião, Chico subiu na ponte, pegaram a Kombi, né, e foram para lá. Na ponte, Chico lá de cima falou: meus amigos,
Infelizmente, nós estamos passando por uma situação muito difícil. E nós não temos nada para ajudar. Nós não temos um alimento nesse momento. E nós trouxemos água fluidificada para vocês. E de repente, houve uma revolta naquele momento. E os homens começaram a falar: Chico, mas como você pode vir até aqui e não trazer nada? Nada pra gente. Você é muito cara de pau. E uma mulher se levantou e disse: mas vocês não têm vergonha. É a primeira vez que Chico vem aqui e não nos tem nada para dar. E vocês querem expulsá-los? De repente, Chico, lá de cima, para um caminhão enorme na ponte. E o homem desce e pergunta: quem é Chico Xavier? E aí ele diz: meu Deus do céu, nos encontraram aqui. É a polícia. Vão nos prender. Já tem 2 anos que nós ajudamos essas famílias que moram aqui debaixo da ponte sem poder. E agora vão nos prender. Aí Chico subiu e o homem olhou para Chico e falou: o senhor é Chico? Sim, meu filho. Tem certeza? Sim, meu filho. Chico, simplérrimo, né? O senhor conhece o seu Antônio? Ele trouxe seu filho aqui para conversar com você. Ah, meu filho, eu não lembro. Faz tanto tempo, converso com tantas pessoas, não lembro. Então, ele é um comerciante muito famoso, muito rico. Ele mandou que entregasse para você esse caminhão aqui de alimentos. Chico olhou, o caminhão estava cheio, tinha alimento para todos, que ele distribuiu ali, e sobrou ainda para outras instituições. E Chico pensou: mas como o senhor me encontrou aqui, nesse lugar, 1 hora depois de Pedro Leopoldo? Ah, foi fácil, senhor. Eu fui até a sua casa, tinha um homem no jardim e eu perguntei: o senhor é Chico? E ele disse: não, senhor, meu filho, eu não sou Chico. Aí Chico pensou: mas eu sei onde está Chico. Chico pensou: meu Deus do céu, entrou um ladrão em casa. Ah, meu Deus, eu devo ter deixado a porta aberta. Eu já não tenho nada. E o nada que eu tenho já me roubaram. Aí Chico: como era esse homem? Tinha boa aparência? E o caminhoneiro falou: ah, tinha. Você sabe me descrever ele? Como ele era? Você sabia quem era? Ah, sim. Quando eu estava saindo do carro, quando eu dei partida no carro, eu perguntei logo: se o senhor não é Chico, quem o senhor é? E ele disse: eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. E apontou para o caminho onde Chico estava. Então, se tem alguma coisa que nós podemos ter certeza, que nós estamos sendo amparados sempre pelo plano espiritual, a todo momento. Então, que nós possamos ter confiança, fé em Deus, que independe da aflição que nós tenhamos que passar, tudo vai passar. E assim, Senhor, Mestre querido, eu quero pedir as vibrações por esse planeta Terra, por esse momento tão difícil, onde pessoas estão desencarnando, onde os nossos amigos espirituais estão trabalhando com todo fervor e carinho, onde pessoas estão perdendo seus entes queridos. Quero vibrar pela economia do Brasil, pelas pessoas que estão desempregadas, passando por dificuldades, que tenham o auxílio de muitos, que os ajudem. Que a paz do Mestre esteja conosco, tenhamos uma boa semana. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Amém. Que assim seja.